células é estudar a citologia. Então, é uma palavra que deriva do grego, quito, célula, logos, estudo. Então, a citologia, ou a biologia celular, ela é um ramo da ciência, né, que estuda as células. E estudar a célula, a sua forma, os componentes, as funções, né, e como também a complexidade dessas células para os seres vivos. E não existe nenhum ser vivo que não seja constituído por célula. E não, seu organismo ele não seja formado por células. Todos os organismos, todos os seres vivos, eles são constituídos por célula. É por isso que a célula ela é a unidade básica da vida, né? A célula é a unidade fundamental da vida. Não existe vida sem célula. E aí vocês podem até estar se perguntando, né? Qual a importância para nós, na nossa formação, de estudar a célula, né? Não existe estudo na saúde, né? Não existe formação na saúde sem não estudar, primeiramente, a célula, né? É através da célula, e foi através da célula, do estudo da célula, da descoberta das células, que hoje nós temos uma tecnologia avançadíssima, que hoje nós temos tratamento praticamente para quase todos os tipos de doença, graças, né, à descoberta da célula e principalmente ao estudo, né, ou ao conhecimento que nós temos hoje com relação à célula. Porque vocês viram lá através do vídeo, né, que é algo invisível, né, a célula. Mas o interior dela, o funcionamento da célula, muitas indústrias perdem devido à sua complexidade. É inacreditável, né? O que uma célula, o interior de uma célula, ela é capaz, né, de fazer. Então, o estudo da célula desde o primeiro dia, que foi descoberto, né, que foi feita a descoberta da célula, até os dias de hoje, só trouxe conhecimentos, né, grandiosos, né, para todos os tipos, né, uma amplitude muito grande, né, esse conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento que determinado medicamento controla a diabetes, determinado medicamento, como é que se diz, controla a pressão. Então, assim, esse medicamento, hoje a gente só sabe a eficácia dele, só foi comprovada a eficácia dele porque estudou-se o efeito dessa substância primeiramente na célula, né? Então, inicialmente, todo o estudo, né, científico, todas as evidências, inicialmente ela é feita primeiramente na célula para se chegar a estudar o efeito desse medicamento no organismo como um todo. Então, assim, o estudo da célula, né, foi, como eu já disse, continua sendo de grande importância, tanto para a inovação tecnológica, como para o tratamento, né, como para a saúde. Então, a célula, ela é a unidade morfológica, quando a gente fala morfológica, é relacionado ao quê? A constituição da forma do organismo, né? Quanto fisiológica, a função dos seres vivos. Então, estruturalmente e fisiologicamente, né, a célula é, é a base, é a unidade do funcionamento do nosso organismo, do funcionamento do organismo de todos os seres vivos, né? Mas todo o conhecimento que nós temos hoje com relação à célula, né, esse conhecimento, né, ele se deu desde o dia, né, ele vem evoluindo desde o dia que a célula ela foi descoberta. E aí vocês veem essas duas figuras aí, esses dois estudiosos da época, né, que não se chamavam como os cientistas, eram estudiosos, né, e alguns já tinham uma formação, eram biólogos, eram físicos, matemáticos, químicos, né, que fizeram, que contribuíram, vamos dizer assim, e vem contribuindo ainda, né,
para todo o conhecimento que a gente tem hoje, não só com relação às células, mas com essa amplitude, né, de conhecimento que nós temos hoje, relacionada a várias áreas. Então, por trás, né, desse conhecimento que nós temos, teve, né, estudiosos que, mesmo sem uma tecnologia avançada, como nós temos hoje, mas que fizeram grandes descobertas ou pequenas descobertas que contribuem para as grandes descobertas, né? E aí nós temos dois que, que são pai e filhos, né? Um é Hans e o outro é Zacarias Jansen, da família Jansen, que foram os primeiros, né, a criar um microscópio, a inventar o microscópio. Porque sem o microscópio não teriam descoberto as células. Por quê? Porque as células, elas são invisíveis ao olho nu, né? A gente não consegue visualizar. Então, precisa-se de um equipamento, de um instrumento para poder visualizar a célula. Lógico que hoje, né, os equipamentos, principalmente o microscópio, né, que tem assim uma resolução, né, tão alta que se consegue visualizar até os átomos, né, que constituem as moléculas no interior da célula. Mas inicialmente não se conseguiu visualizar muita coisa na célula, né? Inicialmente foi somente a descoberta dessa célula e conforme a ciência ali avançando, mais estudiosos foram agregando conhecimentos e aperfeiçoando, né, o microscópio. É tanto que hoje nós temos o quê? Além do microscópio eletrônico e o óptico, existem outros tipos de microscópio muito mais, né, avançados do que o microscópio óptico, né, que a gente utiliza ali no laboratório da FIC. Então, assim, esses dois estudiosos no século XVI, 1500, né, fala que foi 1590, 1591, aqui já diz 1595, que eles foram o primeiro a inventar o microscópio, né? Mas como foi que eles inventaram esse microscópio? Eram fabricantes de óculos, né? E eles perceberam que a lente que eles fabricavam os óculos aumentavam alguns objetos, né? Pequenos, muito pequenos. Então eles adaptaram essas lentes, né? Pegaram duas lentes e montaram na extremidade de um tubo, como vocês podem ver aí, né? E eles perceberam que essas lentes, elas ampliavam as imagens, né? E muitas dessas lentes que eles utilizavam, além de ampliar as imagens, eles conseguiam observar objetos muito pequenos que chegava até ser invisível a olho nu. Então, quem deu o pontapé inicial, né, para o descobrimento da célula foram esses dois estudiosos, né? Eles, na verdade, não eram estudiosos, eram holandeses que eles fabricavam óculos, né? Então, eles foram os primeiros a inventar o microscópio. E a descoberta da célula veio com a invenção do microscópio, certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Depois que os Janssen, né, inventaram o primeiro microscópio, né, um microscópio muito rudimentar, lógico, outros estudiosos da época, né, eles perceberam, né, a importância do microscópio, né, e eles avançaram, né, e aí nós temos dois estudiosos da época, que é o Anthony van Leeuwenhoek e o Robert Hooke. Esses dois estudiosos, né, eles começaram a criar microscópio. Então, o Leeuwenhoek, ele, após a descoberta, a invenção do primeiro microscópio, né, daquele microscópio rudimentar, ele, como ele era estudioso e observava a natureza, o que foi que ele fez? Ele aperfeiçoou as técnicas ópticas e ele mesmo começou a construir um microscópio, né? Olha só, naquela época, como não se tinha rede social, né? Não se tinha tecnologia avançada, não se tinha televisão, então o divertimento deles era o quê? Eram estudar, né? Eram pesquisar.
E, diferentemente de hoje, né, que a gente faz muito é colar e copiar e colar, na época deles era invenção mesmo, era criação mesmo, né? Então, no dia a dia deles, altamente observáveis, né? E eles observavam mesmo o que eles estavam fazendo para poder aprofundar aquele conhecimento, aquela técnica. E aí o Leeuwenhoek começou a estudar técnicas de óptica até que ele construiu o seu próprio microscópio, né? Como vocês podem ver aí, bem rudimentar. Mas esse microscópio dele, ele, é, ele era chamado de microscópio simples, porque ele só tinha uma lente, né? Diferentemente dos Hanses, que utilizaram duas lentes. Ele usou somente uma lente. E aí veio Robert Hooke, né, que baseado nos estudos de Leeuwenhoek, ele também criou microscópio. O dele já era bem mais avançado que o Leeuwenhoek, porque o dele era constituído por duas lentes, como vocês podem ver aí na imagem. Então, ele montou duas lentes, né, num tubo de metal. Já Leeuwenhoek não, ele adaptou aí para um pedaço, né, de madeira junto com metal. Então, eles foram os primeiros a desenvolver, né, que desenvolveram os primeiros microscópios e começaram a usar para estudar os organismos vivos. Então, Leeuwenhoek, ele é considerado o pai da microbiologia, porque ele descobriu, mesmo utilizando esse microscópio rudimentar, ele descobriu, identificou alguns micro-organismos, né? Dentre eles as bactérias. Então, ele foi o primeiro a observar alguns micro-organismos. Já Robert Hooke, não, né? Ele, vieram outras descobertas através de Robert Hooke. Então, assim, nós estamos vendo aí, né, mais uma vez, esse personagem aí, eu adoro essas gravuras de antigamente, né? Elas retratam assim algo diferenciado, né? Personagens assim estudiosos da época. E como eu já falei, ele criou um microscópio simples, porque que era constituído por uma única lente. E ele, ao construir esse microscópio, ele começou a observar alguns objetos, né? E até mesmo algumas materiais, vamos dizer assim, que veio, né, a identificar alguns micro-organismos, como eu já havia falado. Então, ele, primeiramente, foi que ele observou, foram gotas de água, né, e essa água, ela estava parada, a água estagnada. E ele observou também sangue e esperma. A curiosidade. Então, como ele tinha montado o microscópio, ele começou a fazer observações. E na água, ele identificou micro-organismos, né? E no sangue veio as células vermelhas, que constituem o sangue, que são as células vermelhas chamadas de hemácias. E no esperma, os espermatozoides, né? Então, assim, através da observação, ele conseguiu, né, inicialmente, mesmo com esse microscópio rudimentar, identificar, né, micro-organismos. E um desses micro-organismos que ele observou foram as bactérias, né? E, além dele identificar esses micro-organismos, as bactérias, em gotas de água, além das bactérias, ele identificou também protozoários, né, que é outro tipo de micro-organismo. E identificou também bactéria em tártaro dentário. Então, ele começou a analisar, começou a estudar, começou a aprofundar, e aí esse conhecimento, né, foi vindo, essas descobertas, foi vindo mesmo com ele utilizando esses microscópios, né, bem simples. E foi aprimorando, né? Ele criou esse, depois ele aprimorou isso aí e criou outro microscópio. E veio desenvolvendo uma série de microscópios e lentes específicas, né? Lentes especiais. E marcou o nome dele na história, tanto que ele ficou sendo considerado o pai da microbiologia, porque ele foi o primeiro a estudar e a identificar alguns micro-organismos. Então, vocês podem ver aí o microscópio, o primeiro microscópio que ele criou, né, que a gente não pode descartar essa descoberta, porque foi através desse microscópiozinho simples hoje que evoluiu
todo o conhecimento, né, científico relacionado às células, né? E aí, partindo das células, nós temos, como eu já falei, tecnologias avançadíssimas, né? Tratamentos aí a gente para quase todo tipo de doença, né? Uma célula hoje, um tipo de célula hoje que vem sendo bastante utilizado, bastante estudado, que está avançadíssimo, né? Os estudos com relação ao Alzheimer, com relação a alguns problemas cardíacos, que são as células troncos, né? Dentre outras anomalias que vem sendo estudado, né, utilizando a célula-tronco. Mas hoje, todo esse avanço que nós temos, né, partiu inicialmente daí, né, desse cara aí, vamos dizer, dessa figura que é importantíssima e que a gente não deve esquecer, deve estar trazendo sempre à tona, né, esses personagens aí, esses estudiosos da época que contribuíram, né, e muito para o conhecimento, todo o conhecimento hoje que nós temos a respeito, não só das células, mas a respeito da vida, né, como um todo. E aí veio esse outro estudioso da época, Robert Hooke, no século XVII, que foi o primeiro a observar as células, né? Então, assim, e é considerado um dos maiores gênios da ciência experimental do século, na época, que é o século XVII. Como foi que Robert Hooke ele identificou pela primeira vez, né, uma célula? Foi assim, ele pegou, né, vamos supor, ele pegou uma parte de uma planta, colocou no seu microscópiozinho simples, rudimentar, vamos dizer assim, não tão especializado, né, e observou logo de cara e identificou, pronto, aqui é uma célula. Não, foi assim, primeiramente ele pegou um pedaço, porque partindo, né, dos estudos de Leeuwenhoek, Leeuwenhoek foi que inspirou outros estudiosos, né, a também pesquisar, também descobrir, a criar outros microscópios. E foi quando Robert Hooke criou o seu próprio microscópio, né, que é com duas lentes, era semelhante ao dos Janssen, né, pai e filho, que foram os primeiros a criar o microscópio. Por quê? Porque ele também usou duas lentes. Lógico que a resolução das lentes que ele usava não era as mesmas do Janssen, porque eles utilizavam aquelas lentes para fabricar óculos. Ali foi um pontapé inicial. E ele aperfeiçoou, né, esse microscópio utilizando também duas lentes. Só que ele inicialmente ele observou musgo, plantas de musgos, e não conseguiu identificar muita coisa. Mas aí quando ele pegou um pedaço de cortiça, o que é uma cortiça, Alessandra? Cortiça, né, é um tecido, né? Vocês já observaram algumas árvores com o seu tronco, né, enrugado, ali é uma cortiça. Por quê? Porque aquele tecido ele está morto, ele não é mais constituído por células vivas, né? Ali só tem vestígios de célula. Então ele pegou um pedaço, uma fina camada de cortiça e observou no seu microscópio. Quando ele observou, ele verificou que esse tecido ele era constituído por várias cavidades, né? E essas cavidades muito pequenas, cavidades microscópicas. Então, assim, essas cavidades, inicialmente, ele a denominou de quartos de células, comparando com células de um convento, né? E ele denominou esses compartimentos, né, essas cavidades, de células. Por que células? Células vem do inglês, né, cell, que significa célula, mas no latim, célula quer dizer pequenos compartimentos. Por quê? Porque célula no latim vem de célula, né, que eu não coloquei aqui, mas era para eu ter colocado, né, que são grandes compartimentos. Então, célula no latim é pequeno, é o diminutivo de célula, né, que são pequenos compartimentos. Então, ele usou essa palavra em latim para atribuir esses pequenos, né, esses compartimentos, essas cavidades de pequenos compartimentos. Então, ele deu esse nome de célula. Hoje, em português, é célula, mas lá no latim era celular, né? Célula com dois E, não tinha um acento, era dois L, A, né?
Então, assim, que significa pequenos compartimentos. Então, ele atribuiu esses pequenos compartimentos dando o nome de célula, certo? Mas aí o que ele visualizou não foram as células, de fato, vivas, né? Foram os vestígios de célula, porque ali existiam células, o tecido morreu e ficou só as cavidades, né? Mas ele aí atribuiu essas cavidades chamando de célula. E essa descoberta, né? Lógico que vieram outros estudiosos, né, não foi só ele que descobriu, a partir, ele foi o pontapé inicial para que outros estudiosos, assim como hoje existem, né, cientistas que estão dando continuidade a estudo de outros cientistas, né, que outros cientistas vinham desenvolvendo, e assim sucessivamente. E aí essas descobertas, né, elas vêm sendo aperfeiçoadas. Lógico que a gente, o conhecimento que a gente tem hoje, por exemplo, de que a mitocôndria é uma organela responsável pela respiração da célula, não foi só um cientista que descobriu, um estudioso. Né? Um deu o pontapé inicial e os outros foram, né, aperfeiçoando esse conhecimento até se comprovar de fato, né, que a mitocôndria é uma organela que faz parte do processo da respiração da célula, né? Assim como alguns, eu vou exemplificar alguns medicamentos, que hoje a gente tem uma comprovação que hoje ele está na farmácia, vendendo lá na farmácia, mas para se chegar a um medicamento, foram o quê? Até mesmo centenas, dezenas de estudiosos ali, dia e noite, tentando comprovar a eficácia daqueles medicamentos, né? E assim acontecia com esses estudiosos dessa época, né? Um dava o pontapé inicial e os demais agregava, né, métodos, metodologias para que esse conhecimento ele fosse sendo aperfeiçoado. E esses dois autores, Malfin e Cray, e aí vieram confirmar realmente, né, que essas cavidades elas eram células. E vocês estão vendo aqui, né, um pedaço de cortiça, como era, quando ele observou no microscópio, eram só essas cavidades, pequenas cavidades, né, que aí ele deu o nome de célula, né. E aí, após a descoberta, né, que depois de Robert Hooke, outros estudiosos, eles conseguiram visualizar não só mais as cavidades, eles pegavam outras partes dos vegetais e eles conseguiam observar em partes vegetais vivas, vamos dizer assim, e eles conseguiam observar que dentro dessas cavidades existia um material gelatinoso, né? Então não era só mais as cavidades, que agora essas cavidades essas caixinhas elas estavam preenchidas com um material. E aí eles foram aperfeiçoando e conseguiam observar tanto em células provindas de vegetais, de partes de vegetais, quanto de células provindas de partes de animais. Então foi aí que eles chegaram a uma conclusão que o que se viam eram células mortas, mas que as células vivas, além desses compartimentos, existia esse material gelatinoso que era que de fato dizia que aquela célula, né, que aquela observação era de células vivas, né? E aí teve outros dois estudiosos, eu estou resumindo aqui bastante porque a história é muito longa, mas eu quero só relembrar um pouco aqui da evolução, né, da descoberta da célula, para que a gente possa estar sempre na memória, né, que existiu grandes estudiosos da época e contribuiu para que nós obtivéssemos e ainda, né, se obtém conhecimento a respeito não só das células, mas com relação à vida, né, que eles foram fundamentais em todo esse conhecimento que a gente tem. Então, eu estou tentando resumir aqui a história, porque é uma história muito longa, né? Lógico, de séculos e séculos, de 1600 até hoje a história, né? Nós precisaríamos estar aqui uma semana falando sobre a história da evolução da descoberta da célula. Mas esses dois estudiosos, né, eles também foram importantíssimos também para a descoberta, né, e não só da descoberta, né, mas para o aprofundamento do conhecimento da célula, que foi Malfi, Matias, Sheldon e Theodor Schwann, né, eles eram de 1800, do século XIX já, 1804, um era advogado, deixou de ser advogado para poder estudar a estrutura e a fisiologia das plantas, né, que era o que encantava ele, o que ele mais gostava. E aí ele se tornou
botânico. E o outro, também na mesma década, era o Theodor Schian, como eu falei, e ele era médico. E aí ele se dedicou a estudar a anatomia dos animais. Então, diante de uma conversa entre eles dois, né, cada um com sua bagagem de conhecimento e de descobertas, então, diante de um diálogo entre eles dois, eles discutindo e chegaram a uma hipótese, na verdade, de que tanto os vegetais quanto os animais, eles eram constituídos de células, né? Eles eram formados por células, porque até então, o que se vinha estudando era as partes dos vegetais. E aí esse médico, né, como ele estudava a anatomia dos animais, ele também buscou observar, né, os tecidos desses animais e aí constatou também que eram constituídos por essas pequenas cavidades preenchidas por esses fluidos que veio a ser denominado de células. Então, ele criaram hipóteses dizendo que todas as plantas são constituídas por células e todos os animais também são constituídos por células. Então, a hipótese partiu deles dois, mas a partir deles dois vieram outros estudiosos, né, que de fato comprovaram que todos os organismos vivos, todos os seres vivos, quer plantas, né, quer animais, quer micro-organismos, eles são constituídos por célula. Então, a célula era a unidade fundamental da vida, né, porque todos eram constituídos por célula. E através dessa hipótese, com a confirmação dessa hipótese, veio a criação da teoria celular, né? Para se chegar a essa evidência, a essa confirmação, né? E lógico que teve a participação, como eu já disse, de vários estudiosos, né? Nessa luta aí, nessa batalha de investigação, de estudo, para poder criar essa teoria. O que foi essa teoria? Foi a conclusão, né, de todas as hipóteses, né, mais essas hipóteses aí desses dois estudiosos, de que a célula, de fato, era a unidade básica da vida. E aí eles criaram essa teoria que diz o seguinte, resumindo, né, que as células são as unidades fundamentais da vida, não existe vida sem célula, e todos os organismos são compostos por célula, não existe aquele organismo vivo que não seja constituído por célula, porque se não tiver na sua constituição, né, na formação do seu organismo célula, então não é um ser vivo. E todas as células originam-se a partir de células pré-existentes. Esse foi o Fleming, né, através da descoberta da divisão celular por meio da mitose, porque até então eles achavam, né, que as células eram originadas, formadas a partir de agregado de substâncias químicas, né, essas moléculas, substâncias se ligavam e formavam a célula. Aí veio Fleming e disse, não, as células, né, elas se originam a partir de células pré-existentes, ou seja, uma célula, pelo processo de reprodução e de divisão, vai originar mais duas células, né, isso vocês vão ver dentro da divisão celular. Mas quem chegou a essa conclusão, essa evidência, foi Fleming, né? Que, de fato, comprovou que todas as células, elas originam-se a partir de células pré-existentes, e não da agregação da formação de substâncias, né? Se agregam e formam através de reações químicas. E todas as células são semelhantes em composição química. Então, existem vários tipos de células. Elas se diferenciam de forma estrutural e de forma funcional, mas elas são muito semelhantes em termos de composição química. Tanto as células de animais quanto as células vegetais como as células humanas, né? Elas se assemelham muito, o que diferencia mais são as células vegetais. Mas as células de animais e vegetais, em termos de composição química, né, é muito semelhante, não é igual, mas é muito semelhante. E a maioria das reações químicas da vida ocorre dentro da célula. Então, as reações que dá a vida à célula, que dá a vida ao nosso organismo, a maior parte dessas reações, elas acontecem no interior da célula, mas existem reações que acontecem fora da célula. Então, aí a gente denomina de teoria celular, e nós temos aí algumas premissas
né, dessa teoria, que foi resultado de todos os estudos, todas as hipóteses, né, resumidamente, que eu acabei de falar e citar alguns autores aqui que eu considero, né, de relevância e importância, não que os outros não sejam, porque vieram os que descobriram o núcleo, os que descobriram o complexo de Golgi, né, os que descobriram a parede celular. Então, assim, cada um, lógico, que tem uma importância muito grande para a descoberta desses conhecimentos que nós temos hoje, né? Mas aí, de forma resumida, esses contribuíram, né, e muito para que a gente chegasse a essa conclusão. E principalmente de dizer que a vida, ela não existe sem a célula, que a célula é a unidade fundamental da vida. E aqui nós temos, né, hoje o mais evoluído, né, o microscópio, no qual vocês irão ter a oportunidade de manusear, né, a gente está na esperança que vai dar certo, né, apesar de ter muitos alunos na sala, né, nós vamos ter que nos dividirmos para poder realizar, né, as aulas práticas e aprender, né, a manusear o microscópio, que é de extrema importância para vocês. Mas aqui as células, né, elas foram observadas por aqueles microscópios rudimentares, e aí eles foram se especializando, sendo especializados, né, sendo a sua resolução sendo mais específica, melhorada, avançados, né, o poder de resolução desses microscópios, e aí nós temos um bem atual, que é o microscópio óptico, né, e que ainda hoje, né, o conhecimento ele não é estático, ele é dinâmico. Então, muitos dos conhecimentos hoje estão sendo ainda cada vez mais aperfeiçoado, aprofundado, né, conhecimento que há 5 anos dizia-se que uma organela ela se comportava assim diante de uma substância. Hoje já se descobriu, né, que ela vai muito mais além, né, porque o conhecimento ele vem sendo aprofundado cada dia mais, né? Existem estudiosos científicos aí, pesquisadores para isso, né? Mas aí esse microscópio aí é o que utiliza, né, para a visualização, observar, né, a célula, que tem um poder de resolução de até 2.000, né, que pode observar as células vivas a fresco ou mortas de forma fixa, né? E aí depois a gente vai ver também as técnicas, né, utilizadas para observar as células utilizando o microscópio. Tem esse microscópio eletrônico, que é um dos mais, aqui, o mais rudimentar, como vocês podem ver aí desse senhor aí sentado nesse microscópio vermelho, esse tubo vermelho, isso aí é um dos mais antigos. E esse último aqui, do tubo branco, né, ele é o mais moderno, o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico, o poder de resolução dele é muito alto, como vocês estão vendo aí, 160 mil. Então, a gente consegue visualizar até os átomos que constituem as moléculas no interior da célula, né? Então, consegue se visualizar praticamente tudo no interior da célula. Vocês viram, né, aquele vídeo, através daquele vídeo, toda aquela maquinaria, né, todas aquelas substâncias sendo formadas, as estruturas internas. Então, a gente consegue ter uma visualização, né, bem aprofundada no interior da célula, utilizando-se o microscópio eletrônico, né, que já existem outros tipos de microscópio eletrônico. Um deles é o de varredura. Então, aí consegue se observar a bactéria, né, Escherichia coli, muito bem, tanto a estrutura externa como a interna, o piolho moderno, né, que é um micro-organismo, né, que também a gente consegue visualizar através do microscópio eletrônico, com poder de resolução, sim, bem alto mesmo, a gente consegue ver todas as estruturas no interior desse micro-organismo, né, desse tipo de inseto. Com exceção do vírus, né? Quem acha que o vírus é uma célula, não é, tá? Então, assim, eu acredito que todos vocês já têm o conhecimento que vírus não é célula, né? Vírus é um pacote que carrega o seu material genético.
né? Por isso que ele está causando aí, né, grandes tragédias, né, como epidemias pode causar, e agora pandemia, né, que não é a primeira pandemia, outras pandemias já aconteceram, mas o vírus, né, ele precisa de um hospedeiro para ele poder se reproduzir, por isso que eles adentram, invadem o nosso organismo, precisa das nossas células para eles poderem se multiplicar. Então, eles não são seres vivos, né? Os vírus, 1950, que chegou-se realmente à conclusão, porque até então se tinha dúvidas, né? Que se os vírus eram celulares ou eram acelulares. Mas diante, né, de toda essa tecnologia, esses microscópios aí altamente evoluídos, então chegou-se realmente à conclusão que eles não são seres vivos, então eles não são células, são acelulares, né? E fora da célula, eles são inativos, né? Eles não se reproduzem, eles não sintetizam nenhuma substância, eles ficam inativos, só esperando uma oportunidade para poder adentrar, né, o nosso organismo e penetrar nas nossas células. Tem vírus que a durabilidade dele fora da célula é muito curta, já tem outros que têm uma resistência bem maior, né? No início da pandemia, eu não sei como é que está hoje com relação ao tempo de vida do coronavírus, né? Mas dizer que ele, alguns estudos, né? Eu não cheguei a ler nenhum, né? Só relatos mesmo que ele tinha uma duração fora da célula de até 72 horas, por isso que as pessoas tinham que lavar sapato, chinelo, né, não adentrar dentro de casa com as vestimentas, porque ele poderia, né, ficar inativo fora da célula até 72 horas. Eu confesso para vocês que eu ainda não li a respeito, né, do tempo de vida de um vírus, do coronavírus fora da célula. E por eles precisar de um hospedeiro para poder se reproduzir, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, né? Então, assim, tem vírus que eles não causam, né, um estrago, vamos dizer assim, muito grande no nosso organismo, mas tem outros que são realmente devastador, né? E aí nós precisamos do nosso sistema imunológico, das células brancas, células de defesa, para poder estar combatendo não só os vírus, também como as bactérias e os fungos. Mas o maior problema dos vírus é porque eles têm, assim, um poder de mutação muito grande, né? Vocês estão vendo aí o vírus SARS-CoV-2, a cápsula deles, né, é constituída por spike, espículas, né? Então, assim, a mutação que eles estão sofrendo, principalmente esse delta, é exatamente nessas espículas, né? Eles estão se adaptando a essas espículas conforme os receptores das células, né? Eles estão criando outro mecanismo para poder formar outros tipos de espículas para poder, quando eles chegarem na célula, que eles poder se encaixar, né, nessas células e adentrar e poder se multiplicar. E já tem mais de 1.000, né, variedades, 1.000 linhagens do vírus do SARS-CoV-2. Né? Então, ele muda, assim, o poder de mutação dele é muito avançado, né? E aí a preocupação é essa, porque se produz vacinas para essa linhagem, né, que já não é mais a mesma linhagem que saiu lá da China, de Wuhan, né? A linhagem hoje que adentra o nosso organismo já é outra linhagem do vírus do SARS, né, COVID-2. Então, assim, é um desafio muito grande para a ciência, né? Porque ao mesmo tempo que estão aí produzindo vacinas para combater esse vírus, aqui o SARS, essa linhagem, já tem que estar fazendo pesquisa, identificando, né, para ver se tem outras linhagens mais agressivas, né, para poder já estar, né, produzindo a vacina para essa linhagem, ou vendo se essas vacinas elas têm uma eficácia no combate dessas novas linhagens, né? E os vírus, o material genético deles pode ser o RNA ou o DNA.
né? Esse do SARS-CoV-2 é RNA, o material genético dele. E essa cápsula protetora, né? Então, ele é constituído por uma cápsula proteica, que é essa parte externa que contém todos esses receptores, né, que são as espículas, e variam muito de um vírus para outro, como vocês podem ver aí. E essa constituição aí de proteína, que a gente chama de cápsula, é somente para proteger o seu material genético, né? Então, o vírus não é nada mais, nada menos do que uma cápsula com o material genético dentro. Então, ele vai se ligar a uma célula específica, que tem que ser uma célula que adequa a esses receptores dele, o receptor da célula com os receptores do vírus, para ele poder, né, penetrar o seu material genético e usar toda a maquinaria das nossas células para poder multiplicar o seu material genético. E aí, ao multiplicar o material genético, produz novamente essas cápsulas para proteger os vírus, e aí ele destrói a célula, né? Multiplica em grande quantidade, e aí, ao se formar esses vírus, eles já começam a destruir as nossas células. É porque é por isso que vem aí vários sintomas, né? Febre, cansaço, dependendo o tipo de célula que eles adentram, né? Que eles penetram, certo? Mas os vírus, eles não são células, né? Eles não são constituídos de células, eles são acelulares. Então, se alguém tiver pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade, tá? Então, assim, a célula, a palavra célula, né, vem do latim, como eu já falei, célula, que significa, que é o diminutivo de célula, né? Por isso que foi denominada aquelas cavidadezinhas de célula, que no português é célula, né? Mas aí no latim é cela, que quer dizer pequena cavidade. Então, como eu já havia falado, são as unidades básicas da célula, tanto estruturalmente, dos organismos, tanto estruturalmente como funcionalmente, né? Então, nosso organismo, ele é formado, constituído todo por célula, né? A estrutura e o funcionamento, a unidade básica são as células, né? E que constrói são como as casas, né? Os blocos construtores da casa, são os tijolos. E o bloco construtor do nosso organismo são as células, né? Todos os organismos são compostos por células, não há esse organismo vivo que não seja constituído por célula, e originam-se a partir de células pré-existentes. Uma única célula é capaz de originar bilhões de células, que é o que acontece com o nosso organismo. Nós, né, fomos originados a partir de uma única célula, que foi a fusão, né, do óvulo com o espermatozoide, que formou o zigoto. E a partir dessa única célula é que veio a constituir todo o nosso organismo, né? Nosso organismo é constituído por bilhões, trilhões, né? Nem bilhões, né? Mais de 60 trilhões de células, né? E essas células, muitas delas estão se regenerando, morre, o organismo está recompondo constantemente. Já tem umas que são formadas e não se regeneram mais. Se morreu, acabou, são os neurônios, né? É por isso que, quando há uma degeneração nos neurônios, os neurônios param, então tem algum problema, e aí aparecem todas aquelas anomalias, porque as células, elas não se regeneram mais, né? E todas as células do organismo provêm de uma única célula, que é o óvulo fertilizado, que eu acabei de falar. A origem da vida na Terra foi marcada pela origem das primeiras células, né? Então, os primeiros organismos vivos foram as células, praticamente, né? Então, assim, existe organismo, todos os organismos vivos, todos os seres vivos, eles são constituídos por células. Só que tem organismos que eles são constituídos por uma única célula. Alessandra, isso é possível? É. Existem organismos vivos constituídos só por uma única célula. E existem organismos que são constituídos por centenas, por dezenas, por trilhões, como é o nosso caso, de células. Todos os organismos, né, todos os seres vivos que são constituídos por uma única célula, ele é denominado de unicelular, organismo unicelular. E aí nós temos exemplo
dos micro-organismos, né? Os micro-organismos, eles são unicelular. As bactérias, né? As algas verdes, que não são plantas e nem são micro-organismos, mas eles são do grupo protistas, né? Depois vocês vão estudar, não sei se vocês já estudaram tentar botânica, que hoje as águas verdes, elas não estão dentro do reino plantae, estão dentro do reino protoctista, apesar de ela ser muito semelhante às plantas, mas foi identificada algumas características que diferenciam ela das plantas. Então, criaram-se um grupo específico para essas algas verdes, né, que foi o grupo protoctistas. Que as algas verdes, elas são constituídas por uma única célula. Então, eles são organismos unicelulares. E tem os fungos também, todos os fungos não. Tem um tipo de fungo que é constituído por uma única célula, que são as leveduras. Mas eu estou vendo aí, Alessandra, uma constituição de várias células. Não. Aí não é um organismo, aí são vários organismos que estão formando colônia. Porque os fungos, assim como as bactérias, eles não vivem isolados. A maioria vive em colônias, ou em grupos, pequenos ou grandes grupos. Então, a gente está vendo aí um grupo de várias leveduras, né? Formando aí um grupo com várias leveduras. Mas cada levedura dessa, cada bolinha dessa, vamos dizer assim, é uma levedura, é um fungo, e é uma única célula. Então, eles são unicelulares, né? E assim como os protozoários que vocês estão vendo aí também, cada um desses aí é um protozoário, que é constituído por uma única célula, né? Isso aí é bem transparentezinho, que dá para a gente visualizar a olho nu a sua constituição interna. Então, organismos constituídos por uma única célula, eles são unicelulares. E os organismos constituídos por várias células, dezenas, centenas, trilhões, né, como nós, são organismos multicelulares. Então, tem os organismos do reino plantae, que são as plantas, né, os vegetais, nós temos os animais, as aves, alguns tipos de fungo, como o cogumelo, e nós, seres humanos, né, nós somos organismos constituídos, né, por várias células, por vários tipos de células, né? E essas células são especializadas em funções diferentes, lógico. Uma única célula, ela é a responsável por todas as funções dessa única célula. Mas nós, constituídos por várias células, né? Dentre essas células existem vários tipos, e esses vários tipos de célula, cada uma tem as suas especialidades, né? Nas funções, certo? Então, são denominados de organismos multicelulares. Aqui é só para mostrar o nível de organização do nosso organismo, que vem desde os átomos, que formam as moléculas, né? E as moléculas compõem as células, conjunto de células, formam os tecidos vão formar os órgãos vão formar todo o sistema que compõe o organismo. Então, quando eu pego coração, fígado, rins, estômago, né, formam todo o sistema, que esse sistema forma o nosso organismo. Então, em termos nível de organização, nós estamos organizados dessa forma, desde o átomo até o conjunto de órgãos que compõem o nosso organismo. Então, aí só para mostrar, né, que uma única célula, que é o óvulo fertilizado, a partir dessa célula, há a formação, né, de trilhões de células, e essas células, no decorrer da sua multiplicação, né, para poder formar o organismo, elas vão se especializando, lógico que as células do nosso corpo todas são iguais, Alessandra? Não, né? Lógico que tem um tipo de célula para formar o coração, tem um tipo de célula para formar o músculo, né? Tem um tipo de célula para formar o sangue, o sistema nervoso, né? O fígado, o estômago, né? Todos os órgãos constituído por um tipo específico de célula. E essas células elas vão se especializando conforme o organismo ele vai crescendo e ele vai se desenvolvendo, mas todas partiram de uma única, foram formadas a partir
de uma única célula. E aí vocês estão vendo os vários tipos de célula que compõem o nosso organismo, né? Célula muscular, célula sanguínea, nervosa, célula cardíaca, célula do fígado e célula do intestino. E vocês estão vendo que cada uma apresenta suas particularidades, tanto em termos de estrutura quanto em termos de função, né? São diferenciados, são semelhantes em termos de composição química, mas em termos de estrutura e de função, elas são diferentes, né? E aí, mais uma vez, para demonstrar os tipos de células que compõem o nosso corpo, né? O nosso organismo, e aí nós estamos vendo, mais uma vez, célula do fígado, né? Célula do esôfago, célula dos ossos, compõem os ossos, sangue, né? As células da pele, camada gordurosa do abdômen, né? Então, aí vai diferenciando essa célula conforme os órgãos vão sendo formados. Aqui é mais uma vez só para mostrar células do sangue, as células da pele, né, que formam o sistema tecido epidérmico, os ossos, as células musculares, né? Então, vocês veem que cada célula tem uma estrutura específica, né? Assim como a função. Então, aqui é mais uma vez para mostrar os diferentes tipos de células. Aqui as imagens elas já são mais aproximadas da realidade, né? De fato, como é no nosso organismo, como os glóbulos vermelhos, que são as células do sangue, né? As células nervosas aí, que formam o nosso cérebro, né? As células musculares do músculo e da epiderme, que forma a nossa pele. Vocês querem um intervalo? Que pare para fazer um intervalo? Não, pode continuar. Daqui a pouco eu paro, tá certo? 8h10, aí a gente dá um intervalozinho de 10 Por mim, minutos. pode continuar, professora. Pronto. E aí, que é bom dar um intervalozinho de 10 minutos, né? Ou então a gente conclui, depois eu faço um exercício e aí fica certo. Então, assim, dessa variedade de células, né, que tanto forma um organismo unicelular, quando forma um organismo multicelular, né, existe dois tipos de células, que formam um organismo unicelular e um organismo multicelular. Existe somente dois tipos de célula, né? Estou falando de tipos de célula, em termos de estrutura e de composição, né? Que é a célula procariótica e a célula eucariótica. Então, assim, vendo através dessas imagens, dá perfeitamente para vocês diferenciarem uma da outra, né? Eu saber uma célula, o que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica, né? Mas aí a gente vai estudar as particularidades de cada uma. E aí, eu estou trazendo aqui um exemplo de uma célula procariótica, uma bactéria, né, que é um micro-organismo assim, bem conhecido, né, bem estudado, né, que é muito utilizado em estudos, né, e a célula eucariótica, né, que são as células que compõem o nosso organismo, né, mas aí dá para ver perfeitamente, dá para diferenciar uma célula da outra, né? Dá para reconhecer, se a gente fosse visualizar no microscópio, que é uma célula procariótica, de uma célula eucariótica. Mas o que diferencia mesmo, Alessandra, uma célula procariótica de uma célula eucariótica? As células procarióticas, elas são células simples, né? Elas são células que, estruturalmente falando, elas são bem simples, né? Tem poucas estruturas. Então, as células procarióticas, diferentemente das células eucarióticas, gente, desculpa, porque tem hora que não tem como eu ter controle. Então, assim, vocês podem ver que uma célula procariótica não tem compartimento interno. Veja só, tem uma membrana, né, que essa membrana ela vai delimitar, né, seu interior do exterior. Né? Então, assim, as células procarióticas não têm compartimentos
internos, né? Se não tem compartimentos internos, não tem organelas, certo? E o que mais? Não tem núcleo, né? Como as células eucarióticas que vocês viram lá. Mas, Alessandra, eu estou vendo aí o DNA bem no interiorzinho aí. Aí não é o núcleo? Não. Aí não é o núcleo. Aí o material genético, ele está disperso. Ele não tem um compartimento separando ele do citoplasma, né? E todo organismo, toda célula procariótica, todo organismo que é procarioto, é assim, uma célula procariótica, ela forma um organismo procarioto. Então, quando eu digo assim, um organismo procarioto, então esse organismo, ele é constituído por uma célula procariota, né? Então, todo procariota, todo organismo procariótico é constituído por uma célula procariótica, ele é unicelular. Então, todos os organismos que é constituído por célula procariótica, ele é unicelular. Não esqueça. Organismo procariota, ele é um organismo unicelular. É menos complicado estruturalmente do que uma célula eucariótica. Estruturalmente. Por quê? Porque tem poucas estruturas e essas estruturas elas são muito simples, mas não quer dizer que elas são menos complexas do que as células eucarióticas. Por quê? Porque aí há uma diversidade muito grande de reações químicas também acontecendo nessas células procarióticas, assim como nas células eucarióticas. Então, elas desempenham milhares de reações químicas, de reações bioquímicas. Não é porque elas são simples que elas desenvolvem poucas reações ou quase nada de reações, não. Desempenha milhares de reações, né? Nem dezenas, milhares de reações. São simples, são, mas a complexidade em termos de funcionamento é grande, assim como as células eucarióticas. E são menores do que as células eucarióticas. Então, nós temos exemplo aí de células procarióticas, né? Organismos que são constituídos por células procarióticas. As bactérias, todas elas são constituídas por células procarióticas e são seres unicelulares. E aí tem um tipo de bactéria também que é chamada cianobactéria. Alessandra, qual a diferença dessa bactéria para as demais bactérias que são patogênicas? É que elas realizam fotossíntese. Cianobactéria ou algas azuis, né? Mas é um tipo de bactéria. Elas não são patogênicas e elas têm a capacidade de realizar a fotossíntese, é o que diferencia ela das demais bactérias. E nós temos também as árqueas. A árquea, antes da nova divisão dos reinos, que hoje o reino bactéria e árquea, né? Elas são separadas, antes elas participavam do mesmo reino. Mas aí viram que, por mais semelhante que fossem as árqueas das bactérias, mas as árqueas, elas tinham características que diferenciavam das bactérias. As árqueas, elas conseguem viver em ambientes extremamente salinos, extremamente quente, uma temperatura muito alta, né? As árqueas, não as bactérias. Então, isso foi uma das características que diferenciou as árqueas das bactérias. Então, hoje elas estão no grupo específico. E as árqueas também são constituídas por células procarióticas, que são seres unicelulares, todos, tanto as bactérias, cianobactérias e árqueas. São constituídas por células procarióticas e são organismos procariotos, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de células procarióticas. Aqui é uma visualização de uma imagem mais ampla, para que a gente possa ver todas as estruturas que formam uma célula procariótica. Aqui é um exemplo de uma bactéria, né? Que a bactéria ela é mais clássica em termos de exemplo, né? Então, é melhor de se exemplificar utilizando a bactéria. E nós temos aqui as suas estruturas, principais estruturas, que é a membrana plasmática, vem citoplasma, vem ribossomos e vem cápsula, né, parede celular, e plasmídio e pile. Isso aqui são estruturas comuns em bactéria, mas vocês vão ver que nem todas as bactérias apresentam todas essas estruturas, certo? A maioria apresenta todas essas estruturas, mas outras não. Não possui parede celular, não tem pile, não tem plasmídio, que a gente vai ver agora o que é.
Então, assim, algumas estruturas, né, as estruturas, deixa eu ver se tem alguém aqui pedindo para acessar. Vocês não querem mesmo não dar um intervalo? Não. Vocês Por querem? mim, pode continuar. Por mim, pode continuar também. Pronto. Eu sei que na hora quiser dar um intervalo, professora, mas por mim também. Pois então tá. As principais estruturas que a gente vai encontrar em todas as bactérias, todas, né? É a membrana plasmática, o nucleolo, que tem os que é nucleídes, mas pode ser nucleolo também, citoplasma e ribossomos. Essas estruturas a gente encontra em todas as bactérias, em todas as células procarióticas, certo? O que é bactéria, o que é árquea. E todas essas estruturas, elas não esqueçam, elas são comuns para todas as células procarióticas. E cada uma tem a sua função, né? São estruturas que compõem a bactéria, que compõem a célula, no caso que a gente está falando de células procarióticas, né? E que tem, cada uma delas tem uma função. A membrana plasmática, qual é a função da membrana plasmática? A membrana plasmática é para ela poder delimitar, né? A bactéria, o meio interno do meio externo, separar o conteúdo interno da bactéria do conteúdo externo e ainda selecionar o que pode ou não entrar. Porque se não tiver essa seletividade, né, essa seleção, então tudo iria entrar para a bactéria, ou então todo o material da bactéria iria sair da célula e a bactéria não iria sobreviver por muito tempo, né? Vamos dizer assim, ia acanalhar, e ia entrar substâncias aí que ia acabar desregulando todo o funcionamento no interior dessa célula. Então, a membrana plasmática, ela é para regular, né? O que pode entrar e o que não pode, o que pode sair e o que não pode. Então, ela regula a entrada de substância, a entrada e saída de substância. É por isso que o meio interno da bactéria é um meio estável, é um meio equilibrado, porque a membrana está todo o tempo controlando o que pode e o que não pode entrar ou sair da célula. Então, a função da membrana plasmática é essa, é delimitar e regular o transporte de materiais de substância para dentro e para fora da célula. Aí vem o nucleolo. O nucleolo não é uma organela, ela não é essa área, né, essa região no interior da bactéria não é delimitada por membrana. Né? O material genético, é onde está o material genético da bactéria, que é o DNA, e aí, da célula, no caso que a gente está falando de células procarióticas, mas aí ele fica no espaço, no meio, né? Sempre, material, na maioria das células, esse material genético, ele fica ali, naquela mesma região. E aí, como não é um núcleo propriamente dito, eles denominaram de nucleolo, né? Então, o nucleolo é a região onde contém o material genético, que no caso é o DNA da bactéria. Então, assim, e o material genético, ele está imerso, né, num líquido gelatinoso que a gente chama de citoplasma, que nesse líquido tem, lógico, várias substâncias, proteínas pequenas e grandes moléculas no interior, né, desse líquido viscoso, né, não é só um líquido no qual tem proteínas, até proteínas grandes dissolvidas nesse líquido, partículas insolúveis também que não conseguem se dissolver, e aí denomina-se de esse meio de citoplasma. E depois vem os ribossomos, né? E o que são os ribossomos? São essas partículas dispersas no citoplasma, e elas são formadas por RNA e proteína, né? Os ribossomos são formados por RNA e proteína. Vocês viram lá no vídeo, basicamente uma organela, né? Uma estrutura parecida com essa de baixo aqui, ó. Aqui é o ribossomo, e o ribossomo é que faz a leitura do RNA, a molécula de RNA vem aqui no ribossomo, ele lê e forma as proteínas. Vocês vão ver isso dentro da genética, esse processo. E aí ele está disperso no citoplasma. Então, todas as proteínas que a bactéria necessita é sintetizada pelo
os ribossomos, né? Tanto nas bactérias, nas células procarióticas, quanto nas células eucarióticas, que constitui também o nosso organismo. Então, vai conter também ribossomos, né, nas células eucarióticas. E a função é sintetizar proteínas, né, para a formação da célula, manutenção, né, também da célula. E aí nós temos algumas estruturas especializadas, que nem toda célula apresenta, nem toda célula procariótica, no caso, nem todos os organismos procariotas, no caso as bactérias, possuem. Né? E quais são essas estruturas, Alessandra? Parede celular, membrana externa, tem uma membrana interna também aqui, que eu não coloquei, mas aqui eu vou falar, a cápsula, flagelo, pile e citoesqueleto. E agora aqui vocês vão entender por que, que as bactérias elas são resistentes. Tem antibiótico que não consegue matar uma bactéria, porque realmente ela é muito protegida, né? Precisa-se de um antibiótico muito bom para poder conseguir matar certas linhagens de bactérias, né? Porque e ainda depende, ainda tem um agravante de que muita gente toma antibiótico, né, de forma desregulada e acaba tornando essas bactérias resistentes. É o caso, o caso agora da pandemia, né? As pessoas estavam tomando muito antibiótico, porque acreditava-se que matava-se o vírus, né? Eu não sei, eu acho que foi o desespero, porque eu conheci pessoas formadas, né? Até mesmo na minha área, bióloga, e essas pessoas tomaram, assim, desenfreadamente, antibióticos, ivermectina, cloroquina, e eu ficava só olhando assim para a pessoa, né, e tentando absorver, assim, entender o porquê, como a pessoa tem conhecimento e, e faz, né, um negócio desse, de estar tomando remédio, assim, descontroladamente, acho que deve ser o desespero, né, o medo, eu acredito que seja. Mas aí, muitas pessoas, né, estavam se automedicando e tomando antibiótico, porque, na verdade, quem adquiriu o vírus e tinha, né, inflamava a garganta, que foi no meu caso, né, minha garganta, ela ficou muito, muito inflamada mesmo, né, foi uma inflamação, assim, que eu nunca tinha sentido, que queimava, assim, parecia que estava saindo fogo da minha garganta. Mas aí eu fui ao médico e ele deixou bem claro: olha, não tem medicamento, eu não posso passar medicamento para matar o vírus, mas a gente passa um antibiótico para poder, né, amenizar, vamos dizer, sintomas ocasionados pelo vírus, que no caso era inflamação na garganta. E aí a gente tomava antibiótico, que eram só 5 antibióticos, né? Aí sim, tem que tomar no horário, bem direitinho, a cada 8 horas, que é para poder, né, o antibiótico, de fato, ele vinha combater, né, aquele micro-organismo, no caso, as bactérias. Porque também, se você tomar 8 horas, vou tomar 5, e aí, né, não tem esse intervalo que é necessário, a bactéria ela não vai, você não vai conseguir matar a bactéria e ela vai se tornar cada vez mais resistente. E já tem várias linhagens aí resistentes por conta dessa automedicação que as pessoas fazem, né? E hoje você compra antibiótico com receita. Você não consegue mais comprar antibiótico se não for. Professora, Oi. mas nos hospitais os médicos estavam medicando com ivermectina. A ivermectina é porque assim, até médicos mesmo, né? Lógico, tinha médicos que eram defensivos do uso da ivermectina. Não tem nada comprovando que a ivermectina ela mata o vírus, né? Ela bloqueia o vírus. Não tem nada comprovado, pelo contrário. Agora, o que acontece? De fato, o que acontecia, que eu vou relatar assim, mas que não é um fato comprovado, né? Mas que a gente escutava muitos relatos. Eram parcerias, entendeu? Eu tenho parcerias com determinada revendedoras de medicamento. Existiu aí um país, um estado, que ele estava dando os kits, né? E aí vinha ivermectina, mas
ele tinha uma parceria com a revendedora, entendeu? Então, a gente sabe que isso acontece, a gente só não tem que dizer que foi um fato comprovado, mas que existia por trás disso parcerias, e para que aquele medicamento, de fato, viesse sair das parcerias, e muitos chegaram a não ter mais, né? Por exemplo, a cloroquina tinha gente que ia procurar e não tinha mais. A ivermectina também. Então, como é que um médico, se ele não comprovou, se não tem nenhuma comprovação científica, ele faz um negócio desse? Primeiro que é uma irresponsabilidade muito grande, né? E segundo, ninguém sabe o que acontecia dos bastidores. Então, assim, é um erro. É um erro você medicamentar. Muito parecido com as vacinas de hoje, né, doutor? Né, professor? Exatamente, viu? Não se iludam, porque existe sim, né, parcerias política e farmacêuticas, né, farmácias. Existe sim, né? A minha vai ser comercializada, a minha vai entrar no mercado e aquela não vai entrar agora, né? Então a gente é uma realidade que a gente está vendo hoje aí pelo essa CPI, né? CPI vergonhosa, mas a gente sabe que isso é um fato, né? Que acontece, que aconteceu, que é que está ainda acontecendo. Então é parceria, entendeu? É parceria. Então vamos lá. É a nossa vez do medicamento sair da prateleira, ele vai sair, e sair mesmo, né? E você ia comprar e já não tinha mais. As pessoas desesperadas, lógico que tem, a gente abala muito o sistema, né, nervoso da pessoa, o subconsciente, aí você realmente acaba aqui se submetendo, né, a tomar a esses medicamentos, mas não se iluda não, viu? Porque muitos por trás dos bastidores existe parceria, porque um médico fazer um negócio desse sem nenhuma comprovação é muito estranho. Ele não tem comprovação. Ivermectina é um remédio para verme. Coronavírus é uma linhagem nova, é uma linhagem que ela vem de uma linhagem de corona, né? Que já existe alguns tipos de corona, mas ela é uma linhagem nova, não tinha nada que dissesse que se eu usasse vermectina, nem um teste, gente, é uma coisa muito, é uma irresponsabilidade de um médico desse, sinceramente. Aí a pessoa enchia de remédio, né, tomava e é muito estranho, né, e é uma irresponsabilidade, no meu ponto de vista. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque existem linhagens de bactérias que são muito resistentes. Tem bactérias que ela tem a capacidade de destruir um organismo por inteiro, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar de bactérias que chega a parte do organismo entrar em decomposição, né? A bactéria agindo lá. Tem pessoas que fazem procedimentos, vamos supor, estético, como a lipo, e acaba pegando infecção, aquele tecido vai entrando em decomposição, a bactéria, ela destruindo. Então, tem bactéria que causa infecção. Professora, Hum, aconteceu isso agora com um filho de uma amiga minha, que ele chegou a falecer, ficou na UTI por conta de uma bactéria. Algumas partes do corpo dele entrou em decomposição e ele não resistiu. exatamente. É uma infecção. Tem umas que causam infecção generalizada e para tudo, né? O poder de multiplicação da bactéria, porque as bactérias, elas se multiplicam muito rápido. É tanto que, para quase todos os testes que se inicia, né, para comprovar a eficácia de algum medicamento, o primeiro organismo que se utiliza é a bactéria. Por quê? Porque é uma célula que ela tem um poder de multiplicação muito rápido. Eu já trabalhei com bactérias, né? E a gente utilizava muito para testar extrato de plantas. Eu, no caso, extrato, como eu já falei, da pele do sapo. E aí foi o primeiro tipo de célula que nós utilizamos para testar a eficácia desses extratos. Então, os micro-organismos, em especial as bactérias, elas são utilizadas primeiramente para poder fazer um teste da ação, né, de alguma substância. Ela tem um poder de multiplicação muito rápido. Então, essas bactérias que são muito resistentes, muito potentes,
né? E elas têm de diminuto destruir todo um organismo, né? Causa-se uma infecção. Por quê? Porque elas liberam substâncias tóxicas, né? Por exemplo, se um fragmento desse, de uma parte de uma bactéria, ela soltar um fragmento desse na corrente sanguínea, vai junto desse fragmento uma toxina. E muitas dessas toxinas, elas são letais, né? E, e aí, existe como a bactéria do estômago, né? É H. pylori, né? Tem bactérias, muita gente começa o tratamento e não termina, né? Minha mãe mesmo. Ela começou assim umas 2 vezes e eu preocupada, porque os medicamentos eram muito fortes, os medicamentos são muito fortes, porque é uma bactéria muito resistente, e aí ela não pode se deslocar, ela não pode estar se deslocando, né, de onde ela está. Quanto mais ela progride, maior a possibilidade, a chance da pessoa, né, adquirir um câncer. E aí, muita gente, devido ao efeito colateral do medicamento ser muito forte, as pessoas não conseguem concluir. E essas bactérias, elas vão se tornando cada vez mais resistentes. Então, para você poder matar uma bactéria, ou até mesmo estabilizar, porque eu nem sei se mata, eu não li mais nada a respeito sobre H. pylori, mas há um tempo atrás, eu tinha um conhecimento, o médico falava que era só para estabilizar, para ela não sair do lugar. Já agora, quando a pessoa volta a fazer exame, ele diz assim, a bactéria não está mais presente. Eu não sei se é porque matou, ou se é porque a bactéria está lá no cantinho lá, e eu nunca me atentei para perguntar ao médico. Se é a bactéria que fica lá paradinha, né? É Ou como se se o ela medicamento... ficasse inativa depois do Oi? tratamento. É como se ela ficasse inativa depois do Inativa, né? tratamento. Só que se Então, você voltar a consumir os mesmos alimentos, a se estragar novamente, né? Aí uhum, parece que ela fica ativa novamente. É muito forte o tratamento. pois é. E a gente não tem esse cuidado, né? A gente tem que ter esse cuidado quando vai tomar um antibiótico, né? Porque tem linhagens, como eu já falei, muito agressiva, né? Muito mesmo potente, tem a capacidade de seu corpo assim se entrar em decomposição dentro de segundos, né? E aí estão aí os laboratórios a todo tempo, né, produzindo antibiótico para esses tipos de linhagem, mas já tem umas que já estão bem resistentes aos medicamentos, né, que são específicos para essas bactérias. Então, assim, por que elas são tão resistentes? Primeiro, que além da membrana plasmática, elas têm uma parede celular. Essa parede celular, ela fica externa à membrana, Quem querendo entrar. tem, tem a membrana plasmática, não tem ninguém aqui. Pede para acessar de novo. Então, assim, ela fica, tem a membrana, que a membrana ela já tem lá a sua constituição química, né, de moléculas já bem resistente, aí vem outra camada, que é a parede celular. E essa parede celular, ela é muito rígida, né, muito resistente mesmo, porque ela é constituída por peptidioglicano. Peptidioglicano, como vocês podem ver na imagem, é uma molécula macromolécula. Ela é uma molécula muito grande, além dela ser grande, as ligações dela são covalentes, então elas não se quebram com qualquer pressão, com qualquer substância, não. Precisa de muita força mesmo para poder essas ligações elas se romperem. Então, essa substância, peptidoglicano, ele circunda, né, na parede celular toda a célula, né, acima da membrana plasmática. Além do peptidoglicano, ainda tem outras substâncias que compõem a parede celular. Então, ela se torna rígida, para ela proteger mesmo a bactéria da entrada ou de micro-organismo, ou de substâncias que venham querer destruí-la, né? E aí vem uma membrana externa, além da membrana plasmática, vem a parede celular e ainda vem outra membrana externa. E essa outra membrana externa são polissacarídeos, né? Também são macromoléculas. E esses polissacarídeos, eles ficam em volta dessa camada de célula de peptidoglicano, né? Então, assim, ela se comporta como uma eficiente barreira de permeabilidade. Então, se uma membrana plasmática
já dificulta a entrada e saída de uma substância. Imagina tendo uma parede celular, nessa camada da parede celular ainda tem outra camada externa de peptidoglicano, juntamente com polissacarídeos, né, e outras proteínas. E além dessa camada externa, ainda vem outra, que é uma cápsula. Essa cápsula, ela é um muco, né? É um muco, e esse muco, ele é constituído, né, por algumas substâncias, e essa cápsula, ela protege a célula, a bactéria, no caso a célula procariótica, do ataque de células brancas do sangue de animais. É por isso que quando ela adentra o nosso organismo, nenhum sistema imunológico, às vezes, consegue combater esse micro-organismo, essa bactéria, né? E aí, além de proteger a bactéria do ataque, né, das células brancas do sangue, que compõem o sistema imunológico, ela protege contra o ressecamento, para a célula não ressecar e morrer, e ainda ajuda a bactéria a se ligar a outra célula. Né? Ela faz com que essa bactéria ela fique lá, grudadinha na célula, e aí essa célula pode dar abrigo a ela, alimento, ajudar na sobrevivência dessa bactéria. Então, além da membrana plasmática, vem parede celular, membrana externa, a cápsula, né? E aí não tem antibiótico realmente que consiga combater, né, essa bactéria, porque são muitas camadas, e cada camada é uma mais resistente do que a outra. E além dessas estruturas, tem os flagelos, né? Flagelo é esse rabinho aí que vocês estão vendo na célula. E esse rabinho aí, qual é a função dele? A função dele é ajudar a bactéria a se movimentar. Porque se não tiver o flagelo, ela se movimenta só com a ajuda de outro micro-organismo, ou então com alguma força, alguma pressão, um movimento, se ela estiver no meio aquoso, que vai ajudar ela a se movimentar, mas é aleatoriamente. Mas ela, com esse flagelo, ela consegue se movimentar independentemente, né, sozinha, com a ajuda desse flagelo. Aí tem o pile. O que é um pile? Né? Deixa eu ver se tem uma imagem aqui do pile. Ó. Vocês estão vendo duas bactérias, aí essas pretinhas, e aí essa linha é chamada de pile. Esse pile é como se fosse um acasalamento entre elas duas, né? E aí elas trocam material genético por essa linha, né? Vamos dizer assim, por esse fio que é chamado de pile. E por que eles trocam o material genético? Para ajudar uma a outra, né? Ajudar a se tornar mais resistente, ajudar a essa bactéria a vir a ter uma estrutura também especializada, a formar uma membrana externa, uma cápsula, né? Então, eles trocam material genético, as bactérias trocam por meio desse fio, né, que é semelhante a um fio de cabelo, que é muito finozinho. Então, aí elas se aproximam, e aí, através desse fiozinho, desse pile, eles conseguem, né, trocar material genético. E a aderência às células animais usando proteção e alimentação. Também o pile, né, porque vocês estão vendo aí, é cheio de pilezinho, que ajuda também a bactéria se aderir a uma célula animal, né, tanto para se proteger como para poder adquirir alimentos. E elas também têm um citoesqueleto, né? Esse citoesqueleto, ele é mais para poder ajustar, dar uma forma no interior da célula procariótica, mas nem todas as células têm. Células eucarióticas têm, todas têm citoesqueleto. E são filamentos. Vocês viram lá na imagem, no vídeo, aqueles filamentozinhos no interior dela, cheio de filamentos, né? Cheio de fios. Então, ali são o citoesqueleto, né? Porque são filamentos e que são constituídos por bactéria, por proteína, e um tipo de proteína que constitui esses alimentos é a actina. Mas tem outro tipo de proteína também, que é a miosina. Então, esses dois tipos de proteínas que compõem, né, que formam esses filamentos para ajudar na manutenção da forma da célula, né? Então, vai ajustar lá as organelas para as células que tem, no caso do cariótico, mas no caso das procarióticas, como não tem organela, só para dar uma formazinha mesmo
a célula, mas nem todas têm. Então, essas estruturas, elas vêm para poder ajudar na sobrevivência das bactérias, né, da célula. Então, as células procarióticas, no caso, os organismos procarióticos, que têm essas estruturas especializadas, pode ter certeza que elas têm uma vida mais prolongada, né? Elas conseguem se sair melhor do que as que não apresentam essas estruturas, né? Mas nem todos os tipos de bactéria, nem toda linhagem de bactéria vai possuir essas estruturas especializadas. E aqui nós temos, aqui só para ilustrar, né, duas bactérias, né, trocando material genético pelo pile. Aí tem essa bactéria que é altamente colorida, né, com flagelo, com pile, né, mostrando o material genético dela no interior, né, o DNA. Depois a gente vê aqui bactérias que não têm, né, não tem pile, não tem flagelo, que são as bactérias encontradas no intestino, né, são em forma de bastonete, porque existem vários tipos de bactéria estruturalmente falando, né. Depois vocês vão conhecer quando forem estudar o item sobre bactérias. E tem essa que não tem só um flagelo, mas tem vários flagelos, né? E essas bactérias, com certeza, elas são, em termos de movimento, elas são bem mais ágeis, né, do que quem tem somente um filamento. Então, assim, existem vários tipos de bactérias, várias linhagens de bactéria, existem aquelas que são benéficas para nosso organismo, mas existem as que são patogênicas. E todas as bactérias, né, elas são constituídas por células procarióticas, né? E todos os organismos procariotos, eles são unicelulares, são formados somente por uma única célula, certo? Então, assim, eu esqueci de colocar a referência, mas quando eu concluir o conteúdo, eu vou colocar a referência. Só coloquei aqui que as imagens, né? Eu não coloquei a referência das imagens, porque eu coloquei assim, a fonte foi pelo Google, né? Porque fica muito cansativo estar referenciando todas as imagens, certo? Então, eu vou parar aqui a aula para ver quem que tem dúvida, alguém que tiver dúvida, eu vou só parar a gravação, tá? Ainda um momento para a gente poder. Pronto.